Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área e hoje nós vamos continuar falando sobre cinética química. Na última aula, nós conversamos sobre todos os conceitos que envolvem a cinética química, desde velocidade média instantânea, as condições que a teoria das colisões abrange. Conversamos sobre energia de ativação e complexo ativado, determinamos a lei da velocidade e também definimos ordem e molecularidade. E hoje nós vamos focar nos fatores que afetam a velocidade das reações, principalmente em 8 fatores. Esses 8 fatores têm a capacidade de alterar, de afetar a velocidade de uma reação química. Mas afinal, quais são esses 8 fatores? Primeiro, estado físico dos reagentes, temperatura, eletricidade, luz, pressão, superfície de contato, catalisador e inibidor. O inibidor também, em algumas literaturas, é chamado de veneno, correto? Então, se você vê em alguma literatura veneno, é a mesma coisa de inibidor. E, por fim, concentração dos reagentes. Nós vamos elencar um a um desses fatores e o que ele causa na velocidade de reação. Então vamos aí para o primeiro fator, que é o estado físico dos reagentes. Em geral, os gases reagem mais rápido que o líquido, que reage mais rápido do que o sólido. Então, se eu for fazer uma classificação de ordem decrescente de velocidade, seria gás, estado físico gasoso, líquido e, por último, o sólido. Então, professor, os gases reagem mais rápido que todos os outros estados físicos? Sim. Por quê? Porque os gases eles conseguem se deslocar, suas moléculas, com a maior rapidez. Se desloca com maior rapidez, vai ter mais choque. Se tem mais choque, vai ter mais choques efetivos. Consequentemente, a reação é mais rápida. Então, em relação aos estados físicos, nós temos que os gases reagem mais rápido que o líquido, que reage mais rápido do que os sólidos. E nesse sentido, quando eu tenho dois líquidos miscíveis, ou seja, dois líquidos que se misturam de fato, que você não percebe a separação de fase, como por exemplo uma água e um álcool, a reação entre eles é facilitada, correto? Já se esses líquidos não se misturam, já que se eles forem imiscíveis, eles não vão reagir facilmente. Você pode colocar em contato um com o outro, mas a velocidade, a reação dificilmente acontecerá. Beleza? O outro critério que afeta a velocidade das reações é a temperatura. A temperatura, em geral, ela aumenta a velocidade da reação. Por quê? Porque ela aumenta o grau de agitação das moléculas. Se essas moléculas se agitam mais, elas vão ter mais choque, consequentemente, maior probabilidade de reação mais rápida. Além disso, ela fornece aí para as moléculas uma energia superior à energia de ativação, que é um dos critérios para que se ocorra reação química. Inclusive, aqui na temperatura, nós temos um conceito chamado conceito de Van Hoff, que diz o seguinte: uma elevação de 10 graus na temperatura duplica a velocidade da reação. Isso essa regra de Van Hoff não é bem precisa, mas é só um parâmetro que alguns livros, algumas literaturas trazem. Mas é uma regra baseada em aproximação, então ela é meio que limitada. Mas, contudo, em geral, nós podemos afirmar que a temperatura vai aumentar a velocidade de reação, porque ela aumenta o grau de agitação, aumentando o número de colisões e fornece energia lá superior à energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que se ocorra uma reação química. Belezinha? Continuando, nós temos que o nosso próximo fator que vai alterar a velocidade de reação é a eletricidade. Existem reações que só acontecem, que só se iniciam com uma faísca elétrica para dar um start na reação. Posteriormente, ela vai seguir
espontaneamente, beleza? Essa faísca elétrica vai fornecer energia para que algumas moléculas tenham condições de reagir, tenham condições de ter a energia de ativação para formar o complexo ativado e posteriormente formar o produto. Depois desse start, o próprio calor liberado pela reação é suficiente para desencadear todo o resto da reação, para concretizar essa reação. Um dos exemplos que nós temos aí é seu celular. Você coloca ele na tomada, ele recebe aquela faísca elétrica, ele recupera ali a energia de ligação entre os compostos que estão ali na sua bateria e depois ele consegue desencadear as reações normalmente, correto? Sem ter que estar ligado 24 horas na tomada. Beleza? Outro exemplo, outro fator que altera a velocidade de reação é a luz. Diversas reações adquirem da luz, energia da luz, principalmente quando se trata de radiações ultravioletas. E indo além, algumas reações só acontecem na presença de luz. E tem uma muito famosa que nós estudamos lá em biologia, que é a fotossíntese. A fotossíntese é um tipo de reação que só acontece na presença da luz. Então a luz e outras radiações exercem um efeito semelhante à eletricidade. Ou seja, ela fornece a energia para que essa reação comece a acontecer, que dá o start na reação, e depois as reações vão acontecendo espontaneamente, até a sua totalidade. Então a luz e a eletricidade possuem um efeito semelhante, correto? Em relação à luz, vale ressaltar a questão da fotossíntese, que o Enem traz sempre aí nas suas provas, o conceito, a equação sobre a reação de fotossíntese, que vocês estudam especificamente lá em biologia. O próximo efeito que altera a velocidade das reações é a pressão. Porém, essa pressão ela tem uma especificidade. Qual é? Ela só vai ter um efeito significativo se esses reagentes estiverem no estado gasoso. Por que isso, professor? Porque o gás tem a capacidade de expansão, ele ocupa todo o espaço que é fornecido a ele. Então a pressão ela vai exercer um efeito mais acentuado quando esses reagentes são gasosos. Mas de modo geral, o aumento da pressão ele vem acompanhado pela diminuição do volume. Uma vez que você diminui o volume, o número de choque aumenta. Se esse número de choque aumenta, favorece a velocidade da reação. Ou seja, aumentou a pressão, diminuiu o volume. Diminuiu o volume, aumenta-se velocidade. Agora, diminuiu pressão, aumenta-se volume. Aumentou o volume, a velocidade diminui. Professor, então eu posso dizer que a pressão ela é indiretamente proporcional à velocidade? Sim. Se eu aumento a pressão, eu diminuo, aliás, diretamente proporcional. Se eu aumento a pressão, eu aumento a velocidade da reação. Se eu diminuo a pressão, eu diminuo a velocidade da reação. Continuando, nós temos a superfície de contato. O que acontece? De modo geral, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Olha aqui, pego aqui esse corpo, divido ele em mais partes, divido ele novamente essas partes em outras partes. Isso aqui tem uma maior superfície de contato. Consequentemente, a velocidade de reação desse contexto vai ser maior que desse, que vai ser maior que desse. Por que isso, professor? Porque quanto maior a superfície de contato, maior o número de colisões, e quanto maior o número de colisões, maior a velocidade de reação. Um exemplo claro é o seguinte: se você pegar um remédio com a mesma miligramagem, ou seja, com a mesma quantidade de princípio ativo, se você tomar ele em comprimido ou ele em pó, o remédio em pó vai fazer efeito bem mais rápido que o em comprimido. Simples assim, correto? Belezinha? Continuando, então, nós chegamos no catalisador e no inibidor, que também é conhecido como veneno. Vamos aí. O catalisador, falta um acento aqui na substância, mas tudo bem.
O catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação. Só que essa substância, esse catalisador, não sofre nenhuma reação química, não sofre nenhuma transformação na sua estrutura, correto? Nós chamamos isso de catálise. Ele só aumenta a velocidade da reação. E ele tem algumas coisas engraçadas, alguns conceitos, alguns conceitos curiosos sobre ele. Primeiro, ele não fornece energia à reação, ele participa da reação formando um complexo ativado de menor energia, e nós vamos ver isso aqui no gráfico. Ele não altera o ΔH da reação, ou seja, a variação da entalpia não é influenciada pelo catalisador, e ele não é consumido durante a reação. Em resumo, ele participa da reação, mas ele não é consumido, ele não vai alterar o ΔH da reação, ele não vai dar energia, ele vai só fazer com que o complexo ativado seja formado em uma menor energia de ativação. Uma vez que eu diminuo a energia de ativação, a velocidade acontece mais rapidamente. Por isso que ele acelera a reação. Mas nós vamos analisar isso no gráfico. Já o inibidor é o contrário, ele diminui a velocidade da reação, pois ele aumenta essa energia de ativação. Consequentemente, o complexo ativado vai formar com maior energia, ou seja, vai demorar mais eu sair dos reagentes para o complexo ativado e formar produto. E diferente do catalisador, o inibidor ele é consumido durante a reação. Nós sabemos que o catalisador não é consumido, o inibidor é. E essa é a principal diferença. Catalisador aumenta a velocidade da reação, inibidor diminui a velocidade da reação. Catalisador não é consumido durante a reação, o inibidor é consumido sim durante a reação. Vamos para o gráfico. Graficamente, eu tenho aqui um gráfico de energia pelo caminho normal, natural da reação. Vamos supor, primeiro com um catalisador, vamos supor que essa reta aqui, ó, começa aqui, vem aqui. Essa azulzinha aqui, ó. É uma reação normal. Beleza. Quando eu coloco um catalisador nessa reação, em vez dela seguir essa linha azul, essa curva azul, ela vai vir pela vermelha. Ela vai diminuir a energia de ativação. Esse número 1, essa seta maior, é a energia de ativação da reação sem o catalisador. E a 2 é com o catalisador, ou seja, ela diminuiu a energia de ativação, formou um complexo ativado de menor energia, consequentemente forma produto mais rápido. Pensa comigo, o que é mais rápido você chegar desse ponto A, eu vou inclusive pegar uma caneta aqui, um minutinho. Aqui nós temos, aqui nós temos os reagentes e aqui nós temos os produtos. Pensa comigo, por qual caminho é mais fácil você sair dos reagentes e chegar no produto? Pela via azul, que é o curso normal, ou pela via vermelha, que é a via com catalisador? Pela vermelha, correto? Por quê? Porque o caminho é mais curto. Eu formei um complexo ativado nesse ponto aqui. Um complexo ativado de menor energia de ativação. Consequentemente, eu chego no produto mais rápido. Agora, vamos esquecer o catalisador. Vamos pensar no inibidor, no veneno. O veneno é o inverso. Naturalmente, vamos usar esse mesmo gráfico. Eu saio aqui dos reagentes, venho aqui por esse caminho vermelho e chego no produto. Vamos pensar que esse é o caminho natural da reação. Quando eu coloco um inibidor, um veneno nessa reação, ele vai fazer o caminho mais longo. Ele vai vir aqui e vai vir por essa curva azul para chegar aqui no produto. Ou seja, o inibidor ele vai formar um complexo ativado nesse ponto, ou seja, um complexo ativado de maior energia. Uma vez que o complexo ativado necessita de uma maior energia para a sua formação, a formação do produto vai demorar mais. Por isso que o inibidor ele diminui a velocidade de reação. Para finalizar, catalisador aumenta a velocidade, pois ele diminui a energia de ativação e forma um complexo ativado de menor energia. Inibidor, ele diminui a velocidade da reação, porque ele aumenta a energia de ativação, correto? Formando um complexo ativado de maior energia.
Finalizou, catalisador aumenta a velocidade, inibidor diminui a velocidade. Simples assim, catalisador não é consumido, inibidor é consumido. Continuando. Chegamos aqui no nosso último fator que altera a velocidade da reação, os fatores principais, que é a concentração do reagente. Em geral, normalmente, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade de reação. Por quê, professor? Se eu aumento a concentração, eu estou aumentando o número de moléculas por volume, correto? Eu coloco mais reagente ali. Se eu coloco mais reagente, vai ter mais colisões. Se tem mais colisões, a velocidade da reação aumenta. Então, galera, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade de reação. Pois bem, dentre esse conceito de concentração de reagente, nós temos um negócio chamado de lei da ação das massas. Essa lei ela diz o seguinte: a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes, elevada à potência determinada experimentalmente. Traduzindo, é a lei de velocidade das reações. Concentração dos reagentes elevada aos seus coeficientes. Pronto. Só isso. Vezes, né, a constante lá de velocidade das reações. Belezinha? Chegamos então ao final da nossa aula. Vamos aqui para nossas considerações finais. Então nós vimos hoje que nós temos 8 fatores que alteram a velocidade da reação. Estado físico dos reagentes, temperatura, eletricidade, luz, pressão, superfície de contato, catalisador e inibidor, que eu considero um fator só, correto? E, por fim, concentração dos reagentes. Estado físico dos reagentes. Gás reage mais rápido que líquido, que reage mais rápido que sólido. Temperatura. Em geral, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Eletricidade e luz. Algumas reações precisam da eletricidade ou da luz para dar o start, para iniciar essas reações. Em relação à luz, principalmente a fotossíntese, que depende da luz para acontecer. Pressão. Quanto maior a pressão, maior a velocidade, porque para mim aumentar a pressão, eu estou diminuindo o volume. Se eu diminuo o volume, aumenta o número de colisões, de choque efetivo. Superfície de contato. Quanto mais superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, mais rápida a velocidade de reação. Catalisador e inibidor. Catalisador aumenta a velocidade, inibidor diminui. Simples assim. Catalisador diminui a energia de ativação, forma um complexo ativado de menor energia, produto mais rápido. Inibidor forma um complexo ativado de maior energia, reação mais lenta. E por fim, concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração, maior a velocidade de reação. Galerinha, é bem tranquilo esses fatores que alteram aí. Tudo baseia-se na lei, na teoria das colisões, querendo ou não, chega lá, correto? Então, boa aula para vocês, estudem bastante, leiam o PDF, valeu e até mais!